Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, está escrito: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a abandonar a impiedade e as concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Amém. Queira estar assentados. Mais um culto de Santa Ceia. Que bom que nós chegamos até aqui. Que bom que você conseguiu vencer. Que bom que você conseguiu participar de mais um culto. Glória a Deus. Você tem que celebrar mais um culto de ceia. Nós não sabemos quem pode não estar conosco no próximo culto de ceia. A terra se move, as coisas giram, e nós não sabemos quanto tempo temos. Então, aproveitamos este culto como se fosse a nossa última ceia. O Senhor pode vir buscar a igreja, alguém de nós o Senhor pode recolher. A realidade é que nós não sabemos o amanhã e ninguém pode garantir. Uma coisa é certa: Deus preparou esse dia para nós, para celebrarmos com todo o coração, com toda a alma, de todo o espírito. Quando eu orava hoje pela tarde, pedindo a Deus uma palavra, lá no quartinho de oração que nós temos, eu recebi uma palavra de Deus, e a palavra que eu recebi de Deus foi graça. Essa palavra tão linda na Bíblia, que quando a gente não era crente, a gente só entendia graça como gracejo. Depois que a gente começa a entender a Bíblia, a gente vai vendo a profundidade da graça, a beleza da graça, a nobreza da graça. E a definição teológica para graça é favor imerecido de Deus para os homens. Os homens não merecem, mas Deus se manifesta e traz o seu favor. O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, ele fala isso com mais profundidade. Ele diz que a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos a abandonar toda impiedade e toda paixão mundana, e nos convida a viver uma vida sóbria, racional, justa e piedosamente, e nos fazendo aguardar a bem-aventurada esperança, que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que por si mesmo se ofereceu para nos purificar de todos os nossos pecados e separar para si um povo santo, zeloso e de boas obras. Isso é graça. A graça, ela é um pacote que recebemos de Deus. A graça é um combo que nós recebemos de Deus. Sabe as nossas crianças quando vão no McDonald's, que tem lá os desenhos, e a gente vai lá e pede um Mac, e eles vão lá e pedem um combo.
E no combo já vem o Mac, já vem o pão, carne, queijo, tudo que você quer ali. Já vem a batata, já vem a Coca-Cola. E eles perguntam se você quer acrescentar alguma coisa, né? Alguns sempre acrescentam bacon e mais alguma coisa, né? As crianças pedem o Mac Lanche Feliz para vir um brinquedinho. Deus trabalha mais ou menos assim. A graça, ela é um pacote completo para nós. Tudo que nós precisamos está na graça. A graça contempla todas as coisas. Se você perguntar se tem amor no pacote da graça, tem amor. Tem misericórdia? Tem misericórdia na graça. Tem compaixão? Tem bondade? Tem paciência de Deus? Tem. Tudo está na graça. Por isso que quando o apóstolo Paulo, ele está na sua luta interna, sabendo que Deus lhe usava de forma poderosa e quase que o levava a se engrandecer do tamanho das revelações que ele tinha, ele entende que tem um espinho na carne e ele se apresenta para Deus como um homem fraco, miserável, necessitado. E Jesus fala ao seu coração e diz: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus é tudo que nós precisamos. Se você quer viver uma vida completa para Deus, você precisa da graça de Deus. Deus manifestou a sua graça. Deus concedeu a sua graça. A graça de Deus está disponível a todos os homens. É só você tomar posse da graça nesta noite. Meu desejo é que todos nós saiamos daqui nesta noite, sabe, agarrados nessa graça, conscientes de que sem a graça nós não podemos. Nós podemos perder tudo na vida, mas nós não podemos perder a graça de Deus na nossa vida. Quantos querem mais da graça de Deus? Aleluia. Eu creio que Deus tem muita graça para nós nesta noite. Agora, a graça de Deus não é graça para quem não compreende a graça. A graça de Deus não é graça para quem não recebe a graça. A graça de Deus não é graça para quem não é grato pela graça. A graça de Deus não é graça para quem não usufrui dela, para quem não agarra ela. A graça de Deus não é para quem merece ou acha que merece. A graça de Deus é para quem carece da graça. Você vai ver paradigmas, você vai ver conflito quando se trata da graça, porque você vê um publicano e um fariseu, crente da Assembleia de Deus, aquele que vem na escola dominical e faz tudo, mais um pouquinho do tudo. Mas ele não perdoa, mas ele não tem a consciência de que ele precisa da graça. E sai reprovado diante de Deus, diante de um publicano, alguém que passava pela rua, que cobra imposto, e chega e diz: tem misericórdia de mim, preciso da tua graça. E o samaritano: graças te dou que não preciso da tua graça. Desculpa, fariseu, graças te dou que não preciso. Não sou como esse que precisa. Que nesta noite todos nós possamos descer o nível. E como que se pegasse um boletim na nossa escola e visse algumas notas vermelhas, e por mais que a gente tentasse alcançar a média, nós não conseguiríamos, porque é muito difícil. Mas saber que no final do ano a gente vai passar, porque alguém vai manifestar a sua graça. O Senhor vai dizer: eu completo aquilo que te falta. Porque aquele que tira 10 diante de Deus, ele é reprovado pela graça. O jovem rico tirou 10. Tudo isso eu faço, nota 10.
não precisa da graça, então não está pronto. Mas oxalá que a gente tenha esse sentimento: eu preciso da tua graça nesta noite. Eu quero a tua graça, eu almejo a tua graça, eu careço da tua graça, eu preciso da tua graça, Senhor. Aí você vai ver que a graça de Deus se manifesta para quem carece, para quem diz: eu não mereço, mas eu preciso. Então está aqui a tua graça, recebe a tua graça, é tua essa graça. Você reconhece a graça, você sabe de onde é a fonte, onde está, e você não tem outro intermediador entre você e Deus. Você sabe que é a graça, e aí essa graça se manifesta, abre um canal, e você tem acesso ao trono da graça. Você põe todas as tuas justificativas ou justiças de lado, entendendo que elas são trapos de imundícia, que nada disso vai substituir o poder da graça, que todas as nossas obras, que precisam ser boas obras, mas não serão suficientes. Tudo que nós fizemos nessa terra não será suficiente para garantir a nossa entrada no céu. Vamos precisar de uma dose de graça. E nós queremos caminhar e alcançar todas as promessas que estão em Deus, olhando para nós e dizemos: Senhor, agosto, e eu ainda preciso da tua graça. Parece que eu preciso da mesma graça quando aceitei a Cristo e alguém me perguntou: tu fez isso? Tu não acha uma loucura? E eu disse: olha, o tempo vai dizer, e eu vou caminhar, se Deus me der graça. 1992, e a graça tem nos sustentado a cada dia. E eu preciso tanto hoje, quanto em 29 de abril de 1992. Eu preciso da mesma graça. Eu, por ser pastor, não fiquei independente da graça. Por alguns anos de fé, não fiquei independente da graça. Por algumas experiências e revelações, também não consigo abandonar a graça. Como uma corda que é lançada num barco à deriva, eu me agarro na graça. O Senhor te convida a te sustentar a tua vida na graça, porque você vai olhar para você mesmo e você vai dizer: eu não consigo mesmo. Como Paulo disse: eu sou miserável homem, mas a tua graça me basta. A graça de Cristo basta para esta igreja, a graça de Cristo basta para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para a missão que Deus te chamou para cumprir. Aleluia. Hoje é um culto de Santa Ceia, e nós lembramos, o culto de Santa Ceia nos remete, ou nos remota, à nossa última ceia de Jesus. E na última ceia de Jesus, é evidente as virtudes da graça. Num culto de Santa Ceia como hoje, que foi preparado com muito carinho pela irmã Zetinha, que estava pela manhã, está aqui a irmã Zetinha. Deus abençoe a irmã Zetinha, ela faz tudo isso com muito carinho. A juventude teve ceia sábado, depois da ceia da tribo, elas vieram aqui, arrumaram tudo de novo. Hoje de manhã estiveram na ceia, depois da ceia arrumaram tudo de novo. Hoje estão aqui, vão participar e depois fazem um trabalho em oculto, e Deus tem uma recompensa linda para vocês. Mas todo esse cenário, todo esse ambiente evidencia as virtudes da graça, e se tornam tão fortes que quando eu orava nessa tarde, eu fiquei impactado com aquilo que recebi de Deus para mim. Na última ceia, pelo menos 3 coisas foram evidenciadas no culto de ceia, ou na última ceia.
Primeira foi o fundamento da graça. O fundamento da graça. Qual é o fundamento da graça, pastor? O fundamento da graça é o amor. Não haveria graça se não tiver o amor. No pacote da graça, se não viesse o amor, nós estaríamos perdidos. Quando os discípulos se reúnem, quando Jesus começa a preparar, na verdade ele preparou todo o ambiente. Ele mandou preparar o cenáculo, mandou preparar a mobília, mandou preparar tudo. Ele estava ansioso para participar da Santa Ceia ou da Páscoa com os discípulos. E quando Jesus estava no ambiente, estava ali a manifestação do amor de Deus. Era o amor de Deus naquele ambiente do cenáculo sendo manifestado. Era João 3,16 se cumprindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estava ali Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Poderiam dizer os discípulos: está aqui o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus estava naquele ambiente e ali era evidente que aquela ceia era uma ceia de amor, era a última ceia. E Jesus tinha consciência disso. E ele sabia quem estaria na ceia. Ele sabia que estaria Judas na ceia. Ele sabia que estaria Pedro na ceia. Aqueles homens que ele amou e que escolheu. E no capítulo 17 de São João, quando ele ora pelos discípulos, aquela oração sacerdotal, ele manifesta o seu amor e disse: Pai, aqui estão os que tu me deste, eu não perdi ninguém. Eu os amei e vou os amar até o fim. Se há uma coisa evidente num culto como esse, é o amor de Deus. É o amor de Deus estampado aqui na vida de cada um dos irmãos. Deus te amou. Foi Ele que nos amou. Ele que nos chamou. Ele que nos escolheu. Desse jeito, pastor? Sim. Com todas as falhas? Sim. Assim mesmo, como barro na mão do oleiro? Sim. O Senhor te amou, te chamou. A gente não consegue compreender isso, amor. A gente não consegue compreender esse amor. Nós não temos réguas para conseguir medir o amor de Deus. Irmão Lauri, nem aquelas trenas de 30 metros nós não conseguimos medir. Nem aquelas trenas com raio laser que podem ir talvez a quilômetros, nós não conseguimos medir o tamanho do amor de Deus. Porque se a gente conseguisse entender isso, nós estaríamos vivendo diferente. Nossos cultos seriam diferentes. Porque o amor de Deus é grande. Ele te amou de verdade. Deus não achou nada para comparar o seu amor na terra. O máximo que Ele conseguiu foi o amor de mãe. A Aline está lá segurando o Vinícius, o Arthur. Está lá, Aline? Levante a mão. Amor de mãe. Você já notou que a Aline, ela fica lá cuidando do Arthurzinho? Mas Deus disse: ainda que uma mãe se esqueça do filho que gerou, ou que amamentou, eu todavia não me esquecerei de ti. Multiplique toda medida de amor que você tem por Deus, para entender o amor de Deus pela tua vida. Ele te ama. E quando nós entendemos isso na ceia, nós entendemos isso porque Ele nos chamou para esta grande ceia.
Ele nos amou. Não pensa que é diferente. Jesus está aqui olhando para mim, para o meu coração, e ao mesmo tempo para o teu coração, e sussurrando, dizendo: não temas, eu te amo, tu és meu, eu te remi, eu te comprei, eu te amo. O Senhor está dizendo para aquele que é órfão: eu te amo. O Senhor está dizendo para aquele que é desamparado: eu te amo. O Senhor nos ama de verdade. Ele deixou o esplendor de sua glória, deixou o esplendor de sua glória para vir neste mundo aqui. Estavas e para dar sua vida por mim. Como é que diz agora? Se isso esse amor é uma evidência da graça, vem junto. E como é bom ser amado por Deus. E Ele não faz acepção de pessoas. Nós amamos grupos de pessoas. Nós selecionamos grupos de pessoas para ir na nossa casa, para comer uma pizza depois do culto, para comer aquele peixe, aquela tainha, para ir na casa da praia. Nós selecionamos, mas Ele não. Ele dá banquete para inimigo. Aquilo que ensina, Ele vive. Ele é o Cristo que ama de verdade. E Ele está aqui nesta noite dizendo: eu te amo, eu te amo. Santa Ceia é isso, é a virtude da graça, o amor manifestado de Cristo. No culto de Santa Ceia diz: eu estou aqui, eu vou morrer, eu vou partir, mas eu vou cumprir a minha missão. Eu vou até o fim. Ele foi até o fim. Ele deu a sua vida por você. Você pode glorificar o nome de Jesus. Você pode dizer: obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Oh, esse amor nos constrange, amados. Esse amor nos constrange. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe os lindos, os bonitos. Ele não escolhe os melhores. Ele aceita você como você é. Ele dá uma grande ceia e manda chamar uns convidados especiais, mas os convidados especiais estão muito ocupados. Israel estava muito ocupado com a lei, muito ocupado. Na grande ceia Ele manda, mas um diz: eu não posso ir porque casei, outro não posso ir porque comprei campo, outro não posso ir porque comprei boi. Mas daí Ele nos chamou a nós na segunda chamada. Nós não estávamos nas listas, não, na primeira lista. Nós estávamos na segunda página, mas nós fomos enxertados. Houve um lugar para nós, sabe? Houve um lugar para nós. Ele disse: então tá, então vai, chama lá em Tubarão, chama pessoas, porque a casa ainda há lugar. O banquete está pronto e ainda há lugar,
porque Ele nos ama e nos ama até o fim, a ponto de ser injuriado na cruz, coroa de espinho, açoites, mas não desistiu da sua missão. Oh, tanta gente desistindo de amar, tanta gente retrocedendo quando se trata de amor, mas o Senhor nos convida a amar uns aos outros, a nos perdoar uns aos outros. Oxalá você possa perdoar de coração, tirar essa coisa ruim do coração, para que você possa experimentar o verdadeiro amor de Deus. Talvez alguma coisa que está na tua vida hoje, você já precisa ir tirando de lado, sabe? Tirando essas coisas e colocando na mesa, dizendo: Deus, isso aqui está me impedindo de eu amar, de perdoar. Mas é difícil, aquela pessoa convive comigo. Sim, é mais ou menos assim. Eu atendi um pastor essa semana. Dizia: pastor Joás, como é que o senhor explica pessoas que caminham com a gente? Como você explica pessoas que a gente viu nascer na fé, viu crescer na fé, a gente caminhou, participou e depois trair? Eu disse: olha, filho, para pastor isso é a coisa mais comum que tem. É muito comum isso, muito comum. Deus nos dá uma coraça e a gente faz uma avaliação. Eu fui injustiça minha? Se foi, se curva, peça perdão. Se não, sofra, ore pela pessoa e sofra, faz parte do ministério pastoral. Mas eu disse: olha para Jesus, graças a Deus que existe um Judas na vida de Jesus, irmãos, para a gente entender algumas coisas na nossa vida hoje, porque senão como que a gente iria explicar? Aquele que andou com você, aquele que comeu com você, aquele que teve experiência, que teve debaixo do mesmo teto, como que você vai explicar isso? Porque o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor nunca falha. Quando você não tiver uma outra arma, usa a arma do amor, porque o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo crê e o amor nunca falha. A segunda evidência da graça na última ceia foi o preço da graça. Diga: o preço da graça. A graça não foi de graça. A graça custou um preço caro. A graça tem um preço. E quando Jesus estava com os seus discípulos, Ele apresentou para eles o preço da graça. Enquanto comiam, Ele tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: este é o meu corpo que será partido por vós. Depois Ele pegou o cálice, deu graças e disse: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele estava dizendo: isto é o preço da graça. Ou seja, a graça que nós recebemos não foi de graça, teve um preço muito caro. Por isso que nós devemos entender a graça, para não anular a graça. Por isso convém nos atentar com mais diligência, como disse o escritor aos Hebreus, para tudo aquilo que temos ouvido. Porque como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Você não recebeu coisa pequena, você recebeu uma coisa muito grande, você recebeu a salvação, fruto da graça. E a graça tem um preço. E qual foi o preço da graça? Foi o sangue de Jesus. Não foi com prata, nem com ouro que foste comprado da vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Só um aleluia. Não foi com prata, nem com ouro,
que foste comprado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Não há prata no mundo para pagar o preço, não há ouro no mundo para pagar o preço, não há Elon Musk, o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, não tem. Pode juntar os homens mais ricos do mundo, se colocar toda a riqueza dele numa balança, sabe aquela balança de 2 pesos, põe aqui toda a riqueza do mundo e diz: dá para pagar o preço da salvação do Joelso? Não dá. Da Sulamita também não dá. Do André não dá. Do Josué não dá. Mas daquele, sabe, aquele que se acha o mais desprezível também não dá. Mas uma gota do sangue. A Bíblia diz que o homem mais rico da terra daria todos os seus bens e não conseguiria remir uma alma, porque o preço é impagável. Mas Ele pagou o preço. Ele pagou o preço da graça, e Ele nos redimiu, apagou as nossas transgressões. Havia uma dívida. É tão ruim ter nome no Serasa, é tão ruim ter nome no SPC, é tão ruim ter o nome na condenação eterna. Mas Ele foi lá e apagou a cédula que nos era contrária e disse: você está livre. A graça de Deus nos libertou. Quando Josué era pequenininho, ele fez uma música. Canta, filha. A graça que me alcançou, imerecida graça, hoje livre estou. Pela graça que livre estou. Oh, 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 graça, graça, a graça que me alcançou, imerecida graça, hoje livre estou. Pela graça é que vivo estou. Foi a graça que me libertou. Se você é livre pela graça, porque alguém pagou um preço. Então você foi procurar o teu nome na lista dos endividados no céu, e não está mais. O teu nome agora está no livro da vida. Você pode dar glória a Deus? O teu nome não está mais na lista dos endividados, o teu nome está na lista, no livro da vida. Oh, então glorifica a Deus, porque todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida não terão salvação, mas o teu nome está escrito lá, porque um dia você aceitou a graça, e tem um preço essa graça. Essa graça não é de graça, a graça não é barata. Sabe essas teologias da graça extrema, da extrema graça? Venha como está, fique como está. Não, venha como está, mas venha e não peques mais. Mude o caminho. Porque cada vez que nós usufruímos da graça, há um impacto que a gente não entende quando a gente usa a graça, irmãos. Quando você entende isso, e você não pode deixar de usar a graça, você precisa usar a graça. Só que cada vez que você usa a graça, existe uma transação no céu. É igual aquele cartão de crédito que você tem, Master Class Black, aquele que tem sala VIP no avião. É assim, no aeroporto, né? Aquele que te dá direito a um monte de coisa. É tão bom. Agora por aproximação a gente nem sente, né? Passa lá, tchic. Passa lá, tchic. Cuidado com isso aí, tá, irmão? Isso é perigoso. Só aproxima, tchic. Como tá fácil. Mas quando você passa ali, tem um débito na conta. A graça de Deus é mais ou menos assim. A pessoa foi perdoada, ela sai do culto de Santa Ceia de agosto, e ela disse: eu saí perdoado, Senhor. Glória a Deus, eu saí
segurando a graça. Mas de agosto até setembro tem os caminhos, e a pessoa passou o cartão por aí e deu um débito terrível. Mas você não deve deixar de usar o crédito que você tem, porque todo débito que acontece pelo cartão não é seu, não é a sua conta, já está depositado por Jesus, porque Ele fez um saldo de misericórdia para a tua vida. Por isso que a graça, ela tem que ser usada, por isso ela se renova a cada manhã, e se estende de geração até geração. Qualquer coisa que se estende e se renova, irmãos, meu Deus do céu, já pensou uma moedinha de ouro que se estende, que se renova todo dia? Dinheiro dali mesmo. A graça de Deus é assim, ela se estende. Então eu posso usar, que não tem problema nenhum. Não, a graça tem sim. Cada vez que você precisa da graça, cada vez que você peca e aciona o trono da graça, há uma movimentação no céu. Jesus é machucado, Jesus é ferido. Por isso que a gente não deve pisar Jesus de novo. Pastor, então eu não vou pecar mais. Você pode até pecar, mas não é aquele pecado voluntário, sabe? Sabe aquela panela de pressão que tem uma válvula? Quando você põe o feijão na panela de pressão, você esquece um pouquinho, aquela válvula, ela trabalha, né? A válvula trabalha, chia, e você vai lá, senão vai estourar. Não pode deixar estourar, irmãos. E se você esquecer, tem uma segunda válvulazinha. Me lembra um dia, lembra, amor, que estourou aquela válvula com feijão na nossa cozinha? Irmãos, parecia que tinham pintado de preto a cozinha. Que prejuízo que dá. Que prejuízo que dá quando um crente peca de novo, irmão. Que prejuízo que dá quando nós pecamos, porque a gente suja de novo tudo. Ele precisa ativar o seu sangue, o sabão do lavandeiro, sabe? Que limpa tudo de novo, que torna tudo limpo de novo, mas isso custou um preço. Isso é graça. Então não vou ativar, não vou chamar Jesus, está muito feio de novo. Não, chama Ele, chama de novo, chama Ele, vai chamando. Sujou, chama de novo. Deu veste branca, sujou, e o Senhor, lava minhas vestes, me dá vestes novas. Eu preciso chegar até o final. Oh, aleluia. Eu preciso, Senhor. E o Senhor, cada ceia Ele limpa. Ele vai lavar os pés de Pedro. Pedro, não me limpa, senão eu preciso. Eu preciso te tocar de novo, Pedro. Eu preciso te tocar de novo, Joel. Eu não preciso te lavar todo, porque você já conhece o Evangelho, você já conhece a graça. É que estourou uma válvula, entende? Mas o Senhor está aqui para perdoar todo e qualquer pecado. Nesta noite, todo pecado. Pensamentos que passou no teu coração, coisas que você não podia tocar, mas tocou, coisas que você não podia ouvir, mas ouviu, coisas que você não podia olhar, mas olhou, coisas que você não podia desejar, mas desejou. Sujou a tua vida, mas a graça está aqui nesta noite. Usa ela. Nunca vai ficar negativo o teu crédito. Mas use essa graça. Não faça como Judas. A graça estava ali manifestada. Ele estava dizendo, olha, está aqui o meu amor, Judas. Está aqui o preço, Judas. O Judas podia pegar na cordinha da graça e dizer, Jesus, está tudo certo, está negociado já. Está aqui, Jesus, fiz até, estou quase recebendo o Pix já, Jesus. Mais ou menos assim. Já dei até a chave Pix, Jesus. Está tudo certo. Mas tu conhece o meu coração, Jesus. Tu pode me perdoar.
Oh, Judas, seria diferente aquele final. Não deixe que o teu fim seja perdição. Se renda ao favor de Deus. Se coloque como quem carece, como quem não merece, mas quem precisa. E o preço da graça já foi pago. Quantos podem glorificar a Deus? Santa Ceia é isso. Daqui a pouco nós vamos tomar o cálice e o pão, e você vai ver o preço da graça, que já foi pago. Mas não foi de graça. Use a graça, valorize a graça. Que valor que temos dado para a graça? Valorize a graça, reconheça a graça e seja grato pela graça. Lembra daquela mulher aos pés de Jesus, numa ceia? Aquilo era gratidão pela graça. Como tem sido o nosso nível de gratidão pela graça? A nossa adoração tem sido intensa? A nossa dedicação por Ele tem sido intensa? Ele nos convida nesta noite a reconhecer o fundamento da graça e o preço da graça. Ele nos amou, mas o seu amor não poderia pagar os nossos pecados, mas Ele precisava justificar o seu amor. Para isso Jesus foi dado. E na Santa Ceia Jesus estava dizendo: eu vou para a cruz. Vocês vão me negar, eu vou para a cruz, mas é o preço. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender essas coisas, para poder viver a vontade de Deus na nossa vida. A terceira evidência que tinha naquela Santa Ceia era a esperança da graça. Diga, a esperança da graça. Lembra de Tito? Paulo diz a Tito para aguardar a bem-aventurada esperança, que é a manifestação da glória do nosso Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Na Santa Ceia também tinha a manifestação da esperança da glória. Quando Jesus está participando da ceia, depois de participar da ceia, Ele diz: eu não vou beber mais convosco do fruto da vide, aqui, dessa forma, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, Ele estava apontando para uma esperança. Ele estava apontando para um tempo distante. Ele estava apontando para um momento. Ele estava apontando para um fato que vai acontecer e já está na agenda de Deus. Está planejado, está programado. Por isso que nós não podemos perder o foco. Se nós estivermos caminhando nesta vida aqui, irmãos, pensando em Jesus só para esta vida, a Bíblia diz que somos os mais miseráveis entre os homens. Você já comprou sua casa? Amém. Já comprou uma casinha na praia? Amém. Está garantida a tua previdência? Amém. Você já pensou nos teus filhos? Amém. Alguns compram até a casinha no cemitério, né? Minha cunhada veio dos Estados Unidos e ela disse que lá no Arizona é assim. Já tem que ir lá e dizer tudo como que vai fazer. É bem nova ela, mas já tem que estar tudo definido. Como que vai ser sepultada, quem que tem direito, isso, mas aquilo é um documento. Você já fez tudo isso? Ok. E a eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? É para lá que Deus aponta o nosso caminho. Nós precisamos trabalhar aqui nessa terra, irmãos. Precisamos. Aqui não é injeção de desânimo em ninguém. Meu conselho é que você deve estudar. Faça faculdade. Viva bem nessa terra. Faça como Jeremias disse para o povo quando ia para a Babilônia: vocês vão para aquela terra, ore para aquela cidade,
Procure a paz, procure a prosperidade, porque na sua paz vós tereis paz. Vocês construam casa, vocês geram filhos, vocês plantem pomares, façam, mas não é lá a terra de vocês. Aqui também, irmãos, façam tudo o que tiver direito, mas não esqueçam da nossa bem-aventurada esperança. A nossa bem-aventurada esperança. Qual é a nossa bem-aventurada esperança? Você sabe, não precisa falar. O corpo é pó e para o pó tornará. O Espírito veio de Deus e voltará para Deus. Se o Senhor nos chamar, é assim. Mas nós aguardamos o soar da trombeta. Nós aguardamos o soar da trombeta? Não. Nós aguardamos o soar da trombeta? Nós cremos que é possível o Senhor vir nos buscar? Nós acreditamos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares? Você crê que a voz do arcanjo soará, a trombeta de Deus dará um som no céu, e você vai ser tocado e você vai ser arrebatado? Sim, essa é a nossa bendita esperança. Ah, pastor, não está tão bom aqui. Há algo muito melhor. Deus foi preparar um lugar. Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver estejais vós também. Pastor, mas está tão bom, eu estou tão famoso aqui, eu estou tão legal, está tudo certo, pastor, nem precisa céu. É porque não chegou o dia mau ainda. Aqui na terra tereis aflições, se não veio, virá. Então não gaste a tua dor quando você não tem dor. Espere o dia mau chegar para você ter força para o dia mau. O dia bom considera. Não, o dia bom goza do bem, o dia mau considera. Então espera, aproveita o dia bom e se alegra, não reclama do dia bom. Tem muita gente reclamando do dia bom. Ai, pastor, está chovendo. O dia é bom, gente. A chuva favorece a lavoura. É sol. Oh, aproveita o sol, é vitamina D, aproveita. Pastor, não deu fazer comida hoje. Aproveita, faz uma dieta, come menos. Não reclama do dia mau. Desculpa, não reclama do dia bom. Deixa vir o dia mau, porque nós vamos precisar força para o dia mau. Nós estamos orando para uma família, a família Almeida, que está perto de 20 dias, um mês, que o irmão Joel está lá desacordado, não consegue comunicar. São os dias maus. Mas eu fui visitá-los algumas vezes. Eu fui visitá-los algumas vezes. Depois corta lá e acerta esse português aí. Depois de meia hora falando, seca tudo. Quando eu cheguei lá, a irmã Marli, pastor Joelso, e o irmão Joel desacordado. E ela disse: amor, é o pastor Joelso. E ele desacordado: pastor Joelso, ele vai ficar bom. Vai sair daqui, vamos fazer bastante fisioterapia, ele vai ficar bom. Amor, é o pastor Joelso. Oh, irmãos, quando a pessoa se prepara para o dia mau, é assim. Aleluia. Eu disse: irmão Joel, é o pastor Joelso. Fui no ouvido dele, cantei assim, bem pertinho assim. Isso foi na UTI. Porque ele vive, bem baixinho no ouvido. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não
Eu chorei com a Sulamita. Eu disse, procurei uma tática, porque há muitos sons na UTI, sabe, muitas vozes, então mais uma voz confundia. Vou cantar aqui, só no ouvido dele, para ver se. E os filhos, o Júnior, vai sair daí, pastor, eu estou cheio de fé, eu estou crendo, e assim, eu também estou crendo, mas a nossa fé, ela é posta em, me ajuda, em prova. Mas na tua prova, creia nas coisas impossíveis, e viva o dia mal como se fosse bom, porque é disso que o Senhor se alegra. Então nessa vida vai ter o teu dia mal. Não sei se é eu que vou chamar você para orar por mim. Aliás, ninguém vai orar pelo pastor, irmão. Ninguém vai perguntar, irmão Sulamita, está precisando de ajuda lá? A gente se doa muito, né? Meu Deus, termina um culto, é até meia-noite processando as informações. É tantos pedidos de socorro. Mas vai chegar o dia que vocês vão ter que orar, como oraram pelo pastor José aqui. Não foi a vontade de Deus deixá-lo conosco. Mas o dia mal veio, mas o dia mal passa. O que nós precisamos é de uma bem-aventurada esperança. Irmãos, se estiver pastoreando igreja, se for para mim abandonar tudo que eu abandonei, só para ter um ajuntamento de pessoas na terra, não vale a pena. Se não for para olhar para uma bem-aventurada esperança e chegar lá e tomar a posse da coroa que Ele preparou para mim, para minha casa, para minha família e todos quantos estão hoje andando junto, não vale a pena. O Senhor venha acender essa bendita esperança na igreja, porque é uma igreja muito terrena. Onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Desprenda, desapega. Não vale a pena a gente se desgastar, irmão, para chegar lá na hora da eternidade você não ser recebido por Deus. Não vale a pena o serviço pastoral. Mas eu quero crer que vai valer a pena pela tua vida. Você vai caminhar e vai chegar lá. Nesta noite nós estamos sendo confrontados, porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, nos ensinando a abandonar todas paixões mundanas, toda impiedade, abraçando uma vida sóbria, justa e piedosa, e aguardando a esperança. Vamos ficar em pé. Aguardando a bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória do nosso grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual por si mesmo voluntariamente se entregou. Eis-me aqui, quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eis-me aqui. João viu e disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aí. Eu digo: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui. Ofereceu a si mesmo para nos remir dessa iniquidade, dessa culpa, para que a gente ative a graça, para que a gente passe o cartão de crédito, mesmo que Jesus vai sofrer, porque Ele é eterno, Ele será o ontem e o hoje. Entenda isso, é difícil de entender. Ah, pastor, então
O sacrifício do Calvário mexe hoje, mexe, irmão. É um negócio difícil de entender. Ele é o alfa e o ômega. Senão Jesus não tinha sofrido nem um pouquinho pelos meus pecados. E eu tenho convicção que Ele sofreu pelos meus pecados. E eu tenho convicção que Ele sofreu pelos teus pecados também. E se tiver que depositar mais alguma coisa ainda na nossa caminhada, na conta de Jesus, deposite. Mas use a graça, para que você jamais perca a esperança da glória, a tua bem-aventurada esperança. Amém? Vamos orar. Será que essa palavra tocou o teu coração? Eu fiquei talvez um pouco mais de 1 hora, 2 horas lá atrás. E eu dizia, Deus, que essa palavra entre, porque senão, se a tua palavra não for, não é o som da minha voz que vai. Me perdoe, mas não vale a pena ouvir e não praticar. A graça de Deus está como uma corda aqui para nós, irmãos, como uma corda de salva-vida, como um bote, sabe? O mundo está indo a pique e Deus está estendendo a sua misericórdia, a sua graça. Você consegue tocar nessa graça? Feche teus olhos. Toque nessa graça, segure essa graça. Reconheça que nesta noite está evidente o fundamento da graça, que é o amor. O preço da graça, que é o sangue e o corpo de Jesus. E a esperança da graça, que é a vida eterna. Deixa eu acrescentar uma oportunidade de graça. A graça é uma oportunidade, irmão. Judas perdeu a oportunidade da graça. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Se quebrante perante o Senhor agora. Nós estaremos orando enquanto conjunto adora, Senhor.